Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça de fazer uma visitinha à loja virtual lojaassombrada.com.br, onde você pode encontrar o nosso livro e adquiri-lo com frete grátis para todo o Brasil. Livro aqui, ó, Assombrado, a história do canal e do casal também. Ó, livro top, capa dura, pintura trilateral, tem fitinha aqui para separar, sabe? Marca página. Tá muito 10 esse livro, repleto de imagens, de fotos, fotografias e QR codes que vão te levar para conteúdos extras que complementam a sua leitura aqui, vídeos exclusivos e tudo mais, tá? Aproveita, garante o seu, beleza? Link tá na descrição aqui para você adquirir o seu livro do Assombrado. Certinho? Vamos que vamos pro relato de hoje, então. O que acontece no consultório? O problema está no quadro? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Primeiro gostaria de falar que acompanho o canal há anos. Desde o começo das histórias assombradas. Leia com a voz da antiga vinheta do canal. E que a Ana é a minha companhia de todos os dias pela manhã. Amo o canal e indico para todo mundo que se interessa no assunto também. Muito obrigada. Pode me chamar de fulana e todos os nomes já foram alterados. Muito obrigada. Bom, sempre fui uma pessoa noiada, entre aspas, com o lado sobrenatural. Muito assustada e com medo de presenciar alguma coisa, pois eu me conheço bem e sei que eu ficaria traumatizada. Até hoje não presenciei nada visualmente falando, mas posso dizer que já passei por situações que não têm explicação. E é uma delas que eu vou relatar agora. Para contextualizar, eu moro em uma cidade no interior do sul do país. É um lugar pequeno, onde todo mundo se conhece. No ano passado, em 2020, eu saí do meu antigo emprego e estive entregando currículos e, por mais esperançosa que eu estivesse, foi uma grande surpresa ter sido chamada para uma entrevista logo na segunda semana de buscas. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. O lugar onde eu fui chamada para fazer a entrevista é diferente de tudo que eu já tinha trabalhado até então. E eu nunca tinha ouvido falar sobre esse lugar na cidade, que chamarei aqui de Consultório das Flores. E o mais estranho de tudo, ele ficava na rua da minha casa. Sim, na rua da minha casa. Eu passava diariamente ali na frente e nunca tinha sequer reparado naquele prédio, que já existe lá há mais de 20 anos. No dia da entrevista, confesso que eu já fui pensando, eu sei que não vai dar certo, eu não tenho experiência nessa área, não faz sentido eles me contratarem. E quando cheguei lá, foi o primeiro baque. O lugar era extremamente chique. Ana, eu não tinha roupa nem para me sentir levemente arrumada lá dentro. Enfim, fiz a entrevista, fui super bem recepcionada pelo responsável e ele disse que me daria a resposta na próxima semana. Saí de lá com a alma leve, sem preocupação. Mesmo estando desesperada por um emprego, aquela entrevista não me deixou ansiosa. Consegui ser eu mesma e transmitir o que eu gostaria ali. Foi então que naquela mesma semana, uma antiga colega de trabalho, a Carmen, com a qual não conversava há tempos, me mandou uma mensagem, dizendo que o consultório das flores havia entrado em contato com ela, pedindo referências a meu respeito. Na mesma hora eu fiquei assustada, pois como eles sabiam da minha amizade com ela? Como sabiam que nós já trabalhamos juntas? Pois eu não tinha mencionado o nome da Carmen no meu currículo. Nem nada do tipo. E tenho todas as minhas redes sociais privadas, tendo apenas amigos pessoais adicionados nelas. Bom, essa parte eu já achei super estranha, mas pensei, a cidade é pequena, né? A Carmen deve ter algum conhecido na empresa e não lembra. 2 dias depois, outro ex-colega de trabalho, Giovanni, me manda mensagem e diz a mesma coisa,
Fulana, o consultório das flores me ligou pedindo referências sobre você. Fizeram várias perguntas sobre a tua vida pessoal e profissional e pediram se você era confiável. Como eu sabia que... ele continuou falando, e como eu sabia que você estava procurando emprego, eu não estranhei e respondi a eles. Mais uma vez, gente, eu fiquei sem entender nada. Eu não coloquei o nome do Giovanni no meu currículo. Não mencionei ele em nenhum momento, não fazia sentido. E eu não posso esquecer de mencionar esse detalhe. A Carmen e o Giovanni vieram falar comigo e me contar do ocorrido alguns dias depois que eu já havia feito a entrevista de emprego. Porém, o responsável pelo consultório das flores havia entrado em contato com eles dias antes da entrevista. Antes mesmo de marcar a entrevista e me conhecer pessoalmente. Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Será mesmo que esse consultório é tão exigente assim que pede referências de todas as pessoas que mandam o currículo para a empresa? Mesmo sem ter entrevistado elas antes? Fiquei pensando sobre isso durante aquela semana, mas novamente deixei de lado e logo esqueci do assunto. Alguns dias se passaram e quando eu menos esperava, recebi a ligação. Eu havia sido escolhida para a vaga. Na hora eu fiquei tão surpresa e sem reação que só consegui responder. Sim, que bom, obrigada. Eu fico com vergonha sempre que lembro da minha falta de ânimo naquela hora. No dia seguinte, já comecei no novo emprego. Não tinha como ser mais cômodo para mim, gente. Ficava na rua da minha casa e eu trabalharia em horário comercial, sem cargas horárias absurdas, como enfrentei em antigos trabalhos. Tudo ocorreu bem nas primeiras semanas. Oi? Empurrei o microfone. Quase derrubei o microfone, gente. Bati aqui. Desculpa. Assustei vocês e eu me assustei. Quase derrubei aqui. Bom, cadê? Tudo correu bem nas primeiras semanas. Me adaptei bem ao trabalho e todos eram muito profissionais e cordiais comigo. No consultório das flores, gostei desse nome, no consultório das flores, eu trabalhava em uma sala sozinha no final de um corredor escuro. Não havia janelas na minha sala e nem corrente de ar, muito menos como alguém entrar lá sem que abrisse a porta principal. Como eu empenho uma função muito específica, eu não preciso fazer horas extras. E então, quando dá o meu horário, eu vou para casa. Porém, sempre acaba ficando alguém no consultório. Nesses 10 meses que estou lá, foram raras as vezes que tive que fechar o consultório, pois estava sozinha no fim do expediente. Foram raras as vezes que tive que fechar o consultório por estar sozinha no fim do expediente, acho que é isso. Mas esse dia que vou relatar foi um dia que eu fiquei sozinha. Tudo ocorreu normalmente naquele dia. Eu lembro de ser uma sexta-feira quente de verão. Então minha sala permaneceu fechada e com o ar-condicionado ligado o expediente inteiro. Depois, desde o primeiro dia no consultório, havia um quadrinho na minha mesa, o qual não tinha informações da empresa. Não, gente, eu tô pirando aqui, Havia um quadrinho, desde o primeiro dia no consultório, havia um quadrinho na minha mesa, o qual tinha informações da empresa para que os pacientes lessem e que não deveria ser tirado dali. Era um quadrinho normal, desses de colocar fotos e que tem um apoio atrás para ficar em pé na mesa, bem simples. Confesso que o quadro sempre me incomodou, não sei porquê, mas me incomodava. Ele era feio, meio desbotado e não combinava com o ar de organização que eu queria deixar na minha mesa, sabe? A empresa também era chique e tal. Então, sempre que eu olhava para aquele quadro, eu mexia ele de lugar. Eu tentava colocar mais para a direita, mais para a esquerda, mais inclinado e por aí vai. Até que achei a posição perfeita. Posicionei ele atrás do monitor do meu notebook, assim eu não ia olhar para ele. Porém, ele continuava ali, visível a quem entrasse na sala. No dia em questão, eu limpei a minha mesa e coloquei o quadro novamente naquela posição, atrás do notebook.
Quando se aproximava da hora de ir embora, comecei a organizar a minha sala e reunir os meus pertences que levaria para casa, como fazia todos os dias. Quando de repente virei novamente para minha mesa e vi que o quadro não estava onde eu havia deixado. Ele estava mais para a esquerda, muito próximo da parede, um lugar onde eu nunca havia colocado. Como eu estava com pressa, achei estranho, mas não dei atenção. Pensei que eu pudesse ter batido nele enquanto arrumava as coisas, mesmo sendo pouco provável isso. Deixei o acontecido de lado, coloquei o quadro de volta no lugar e saí da sala para ir até a recepção, pegar um documento, fechei a porta antes de sair, como de costume, e em menos de 1 minuto eu estava de volta na minha sala. Voltei para minha sala. Então sentei, continuei o que estava fazendo e os próximos 15 minutos passaram voando. Era finalmente hora de ir para casa, me virei de costas para pegar a minha bolsa e quando virei para a mesa novamente, o quadro havia se movido. Agora ele estava no meio da minha mesa, como se alguém tivesse pego e colocado ali. Na hora eu gelei, eu fiquei olhando para ele sem entender nada. Completamente incrédula. Ninguém entrou na minha sala. A porta estava fechada. Eu já tinha desligado o ar-condicionado e mesmo assim, corrente de vento nenhuma seria capaz de mover um quadro de madeira e vidro por quase 30 centímetros. Exatamente como aconteceu. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer. Tive vontade de gritar e sair correndo, mas como eu estava sozinha, eu só saí correndo mesmo. Desliguei todas as luzes e fui embora, sem olhar para trás. No caminho para casa, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Porém, quando cheguei e ia contar o acontecido para o meu noivo, eu simplesmente esqueci. Tentei lembrar o que eu ia contar para ele e não conseguia. O fato tinha sumido da minha cabeça. Eu fiquei com aquela sensação de que eu tinha algo importante para falar e não conseguia lembrar, e não consegui pelo resto da noite. Passado o fim de semana, na segunda-feira pela manhã, cheguei no consultório. E qual não foi a minha surpresa ao abrir a porta da minha sala? E na hora eu lembrei do acontecido e a minha barriga gelou novamente quando olhei para a mesa. O quadro estava lá, só que no mesmo lugar que eu costumava deixar, atrás do meu notebook. Sem nenhuma explicação, pois eu e somente eu tinha a chave da minha sala. E eu havia trancado ela na sexta-feira e deixado o quadro no meio da mesa mesmo, como relatei. Trabalhei o dia todo com a pulga atrás da orelha, meio nervosa toda vez que eu via o quadro de relance. Mas não tive coragem de comentar com ninguém do trabalho sobre o acontecido. Tampouco lembrei de falar para o meu noivo quando cheguei em casa no fim do dia. Bom, passaram-se mais algumas semanas e na semana passada, em maio de 2021, aconteceu mais um fato com esse bendito quadro. Trabalhei no turno da manhã, normalmente, fiz o meu intervalo de almoço e quando retornava para o turno da tarde, entrei na minha sala e de cara já tive vontade de dar meia volta e ir embora. Na frente da porta, dentro da sala, estava o quadro, jogado no chão, quebrado, porém sem nenhum caco de vidro espalhado pelo chão. Apenas com a moldura trincada e o vidro também, como se tivesse levado uma pancada e depois foi colocado delicadamente no chão. Na hora eu chamei meu superior e contei do acontecido. Ele disse que possivelmente foi uma corrente de vento ou alguém derrubou sem querer e com vergonha deixou ali, vai saber, né? A pessoa derrubou, ficou com vergonha e fingiu que nada aconteceu. Essas duas explicações eram completamente impossíveis. A sala estava completamente fechada, não tinha como nada disso acontecer. Mas eu, muito envergonhada também, com medo de tomar a culpa, não insisti mais no assunto. O quadro não está mais na minha sala. Outro está sendo providenciado. E confesso que não estou muito feliz com isso. Confesso que não estou muito feliz com isso. Por mim, não precisa de quadrinho, não. Eu mesma decoro, passo aquelas informações para o paciente sem problema nenhum. Mas, enfim, né?
Quero comentar aqui também que eu me sinto ligeiramente sugada energeticamente falando quando estou trabalhando lá. Meu corpo fica pesado e não tenho disposição. Nunca achei uma explicação para isso. Eu gostaria da opinião de vocês, Assombrados e Ana, sobre o que pode ter acontecido. Como eles tinham tantas informações pessoais minhas? Mistério nunca solucionado até hoje. Nunca ninguém da empresa mencionou ter ligado para Carmen ou para o Giovanni na época. E realmente não me conheciam de lugar nenhum. O que aquele quadro tem? Será um problema comigo, com a sala? Enfim, espero encontrar alguma resposta junto com vocês. Agradeço por ter contado o meu relato de coração. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Ter que dar uma investigada. Então, você sabe que a empresa disse, ou alguém da empresa disse que nunca ligou para esses dois amigos? Parece que alguma coisa estava chamando você para trabalhar lá, ou influenciando para que você trabalhasse lá. Seria isso? Essa empresa, você disse que existe há 20 anos nesse mesmo local. E o que era esse local antes disso? Antes era uma casa? Quem morava naquela casa? O que acontecia? O que era? A sala onde você trabalha era o que antes? Essa moldura, esse quadro, o que está escrito nela? De onde veio essa moldura? Será que tem alguém querendo dizer alguma coisa para você? Será que tem outra dimensão nisso? Tem um pessoal que quer você lá, só que é de outra dimensão? Ai, eu não sei, mas é estranho, realmente. Como assim? Dois amigos receberam ligação da mesma empresa e a empresa nega que tenha ligado para essas duas pessoas? Mas mesmo assim eles contrataram. E você mesma estava mó descrente que eu não tenho experiência nessa área, nada, eles não vão me contratar. E mesmo assim eles contrataram. Sei lá, fica de olho, o chefe, o pessoal é confiável, não tem alguém meio obcecado em você? Não sei. Agora, tem esses acontecimentos estranhos aí do quadro, esse lance da energia. Será que tem alguém aí te seguindo, que tá sempre aí junto com você, sem querer assustar? Mas esse lance de energia sugada aí, não sei, gente. Deixem aqui a opinião de vocês nos comentários, ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!